entrevista aqui no Justiça na Tarde. O Dr. Júlio Moraes Oliveira, ele que é professor e advogado, já está na linha conosco. Muito obrigada pela sua participação aqui no Justiça na Tarde, Dr. Júlio. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição de vocês. Obrigada, doutor Júlio. Então, uma companhia elétrica vai ter que indenizar morador do Espírito Santo que teve eletrodomésticos danificados devido a apagão. O que o senhor acha dessa decisão, doutor? Essa decisão é extremamente importante e os consumidores têm que entender que existe uma previsão na resolução número 1000 da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, inclusive da possibilidade do ressarcimento desses danos sem a necessidade do Poder Judiciário. Ou seja, o consumidor pode, antes de entrar na justiça, de ajuizar uma ação, procurar a própria companhia energética para fazer uma solicitação do ressarcimento desses danos que ocorrem por essa oscilação de tensão na rede elétrica aí. Então existe uma previsão para isso, todas as companhias elétricas têm essa previsão, e aí caso isso não seja resolvido administrativamente, o consumidor tem um Poder Judiciário para tentar resolver esse problema através de uma ação judicial. Perfeito. E há muitos casos como esse aqui no país, doutor? Sim, sim. Esse tipo de problema é muito constante. Em todos os estados a gente tem essas situações. Tanto é que a ANEEL resolveu, inclusive, regulamentar essa questão, né, para evitar a sobrecarga do Poder Judiciário com esse tipo de pedido. Então, a função dessa resolução 1000, né, no artigo 599 seguintes, é exatamente fazer com que o consumidor procure a agência, a concessionária de serviço de energia elétrica, para fazer o ressarcimento de forma administrativa, e aí, caso ele não consiga, ele vai poder procurar o Poder Judiciário para fazer isso. Agora, é importante salientar que o ressarcimento de dano elétrico por essa resolução da ANEEL é só para o aparelho. Se o consumidor precisar fazer algum pedido de dano moral ou dano material que ele tenha sofrido em função da queda da energia, aí sim ele vai ter que procurar o Poder Judiciário de forma direta. Ele não tem como resolver isso pelas concessionárias de energia elétrica. Entendi. E, doutor Júlio, como é que o consumidor pode comprovar que o eletrodoméstico queimou por conta do apagão? Bom, existem laudos técnicos que podem ser feitos por profissionais da área, né? Ele pode solicitar um laudo técnico e, no caso, né, de ressarcimento pela própria companhia concessionária de energia elétrica, ela mesmo pode ir ao local e verificar. Então, eles fazem muitas vezes uma visita em loco para ver realmente, ou então até pela própria região que o consumidor mora, muitas vezes eles já sabem que ocorreu aquele tipo de problema, e aí a prova é muito simples de ser feita. Mas, na maioria das vezes, se o consumidor não conseguir provar isso na situação administrativa, no Poder Judiciário pode ser que a Justiça inverta o ônus da prova. E aí quem vai ter que provar que não houve o problema é a própria companhia de energia elétrica. Perfeito. E, doutor, tem como prever algum apagão elétrico, assim, para comunicar à população antes que aconteça algum dano maior? Olha, de vez em quando, essas companhias de energia elétrica, elas fazem manutenção de rede. Então, nesses casos, eles comunicam realmente os consumidores que vai haver uma manutenção e aí pedem para que os consumidores desliguem os aparelhos da eletricidade. Mas, mesmo assim, o consumidor pode não ter conhecimento dessa comunicação, ele pode estar fora do estabelecimento, fora de casa, e ele pode não conseguir fazer isso. Então, mesmo assim, a companhia, mesmo ela tendo feito o aviso, ela é obrigada a indenizar o consumidor por aqueles prejuízos. Entendi. E, doutor, quais são os cuidados, então, que as pessoas têm que ter em casa e até mesmo no trabalho para que casos como esse não aconteçam, assim, de prejudicar os eletrodomésticos, enfim? Bom, a melhor forma de se evitar isso é uma coisa que todo mundo deveria fazer, mas que poucas pessoas fazem, é desligar os aparelhos da tomada ao sair, né? Então, usou o aparelho, se não há necessidade dele ficar ligado na tomada, desligar ele da tomada, e aí você evita essas oscilações de energia que acontecem com muita frequência aqui no Brasil. Então, seria a melhor forma de se evitar isso. Uhum. E com isso também gera economia de energia, né, doutor? Com certeza, gera economia de energia, né, e é bom para todo mundo esse tipo de providência. Mas, infelizmente, as pessoas não têm esse hábito ainda, né? Sim, sim. E só tem que tomar cuidado em deixar a geladeira ligada, né, doutor? Com certeza, geladeira não pode não, porque aí dá problema.
Sim, pois é. E, doutor, quais são os principais problemas que o consumidor encontra em relação às companhias elétricas atualmente? Bom, esse é um dos principais, né? Esse tipo de problema. Existe a questão também de cobranças indevidas, que é muito comum também em ações judiciais. É a questão de religamento ou desligamento de forma indevida da energia elétrica, também acontece com muita frequência. O consumidor muitas vezes quitou uma dívida e isso não cai no sistema da companhia elétrica. Isso também gera muita discussão judicial. Então, assim, a gente tem inúmeros casos aí que envolvem os consumidores e todas essas companhias de energia elétrica de todos os estados, elas têm canais de atendimento para tentar solucionar esses problemas de forma amigável antes que se vá para uma ação judicial. Uhum. E, doutor, dias chuvosos, com bastante temporais, ventos fortes, há mais problemas na cidade quanto à questão da energia elétrica, né? Sim, sim. Em dias chuvosos, isso acontece com mais frequência. Só para se ter uma ideia, essa resolução número 1000 da ANEEL, ela permite que o consumidor tenha um prazo de até 5 anos para poder reclamar desses produtos que tenham sido queimados. Mas se ele entrar em contato com a companhia energética em até 90 dias, ele tem uma solução mais rápida do problema. E caso ele não faça isso nos 90 dias, ele pode fazer depois e vai demorar mais um pouquinho. Se ele não conseguir resolver de forma administrativa com a companhia energética, aí ele pode procurar o Poder Judiciário para tentar solucionar esse problema dele. Uhum. E essa resolução 1000 da ANEEL tem mais outras observações que o senhor poderia falar para a gente? Tem. Ela é uma norma completa sobre a prestação do serviço de energia elétrica para os consumidores de todas as categorias. Então, caso o consumidor tenha algum problema além desse com a companhia energética, ele pode verificar nessa resolução que tem várias questões lá que envolvem fornecimento de energia, a quantidade de energia que está sendo fornecida, a questão de religamento e desligamento da energia, tem vários assuntos. É uma resolução bem completa que envolve todos os direitos e deveres dos consumidores com relação ao fornecimento de energia elétrica. Perfeito. E, doutor Júlio, qual que seriam os canais de denúncia, no caso, se acontecer algum problema com o consumidor em relação a tanto queimar eletrodomésticos, eletroeletrônicos, enfim? Bom, primeiro, a gente tem dois principais canais. O canal da própria concessionária de energia elétrica, que vai estar disponível no site. Inclusive, a resolução fala que tem que ter atendimento por telefone, atendimento presencial ou pela internet. Então, o consumidor pode escolher um desses. E também, se ele não conseguir resolver o problema, ele pode fazer uma denúncia na ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. E aí também essa denúncia pode ser feita nessa agência e a companhia de energia elétrica vai ter que solucionar esse problema através dessa reclamação feita na ANEEL. Uhum. O senhor poderia explicar para a gente qual que seria a função da ANEEL? Sim, claro. A ANEEL é uma agência reguladora do setor elétrico brasileiro. Ela é um órgão do governo federal que regula a relação entre consumidores e as empresas prestadoras de serviço elétrico. Todos os setores da economia, os principais setores da economia, eles são subordinados a essas agências. A gente tem, por exemplo, a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, a gente tem a Anatel, que é a Agência Nacional de Telecomunicações para Telefonia, e a gente tem a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, para regulamentar esses serviços, a prestação de serviço e os direitos dos consumidores nesse tipo de serviço aqui no país. Perfeito, doutor Júlio. Gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Justiça na Tarde. Até uma próxima vez, doutor. Eu que agradeço a participação, estou sempre à disposição de vocês aí. Perfeito, nós acabamos de falar com o Dr. Júlio Moraes Oliveira, ele que é professor e advogado, para saber, né, sobre os apagões que ocorrem sem o devido aviso antecipado. Se pode transformar em ação judicial buscada pelo consumidor que teve equipamentos danificados em consequência da ineficiência da prestação desse serviço. Portanto, daqui a pouco